Em dezembro de 2005, nós temos, em Buenos Aires, na Argentina, a quarta Cúpula das Américas. Fato não importante, mas negativo ou talvez positivo, dependendo da posição de cada pessoa, é que essa quarta Cúpula das Américas, que tem como objeto maior de discussão a questão da área de livre comércio das Américas, não avançou 1 milímetro sequer. Portanto, a questão ALCA continua dentro da proposta e da aprovação da terceira Cúpula das Américas em Montreal, em dezembro de 2003, onde decidiram que a ALCA começaria a partir de 1º de janeiro de 2005, coisa também que ainda não aconteceu, devido a outras prioridades que envolvem o país mais importante da América, que são os Estados Unidos. Óbvio que nessa Cúpula das Américas também não pode ser esquecido a oposição bem exposta do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, onde em passeatas, junto com o ex-jogador Maradona, né, e depois, na reunião oficial entre os governantes, declara que a área de livre comércio das Américas é um bloco falido, que não tem como ser implantado, que encontra-se inviável, principalmente por causa da posição extrema, radicalizada, impositiva do primo do norte chamado Estados Unidos da América. Lógico, então é mais uma reunião sem avanços no acordo de livre comércio, que, como projeto, envolve 34 dos 35 países que compõem o continente americano. Todo mundo sabe que é a única exceção por não ser aceita pelos Estados Unidos, chama-se Cuba. Agora, não apenas, não exclusivamente, não somente por ser socialista. É por todo um processo que pode ser resumido com o seguinte tópico. Cuba só passa a não ter mais boicote, que vem sofrendo desde 1962. Cuba só vai participar da OEA, das organizações internacionais e da diplomacia e do comércio mundial o dia que Cuba voltar a ser o que era até antes da Revolução em 1959. Território, área externa de defesa estratégica dos Estados Unidos. Interessante lembrar que essa Cúpula das Américas na Argentina teve sim a visita, então, compareceu lá George W. Bush, que terminando a cúpula, a reunião, passou pelo Brasil, Brasília, Distrito Federal, que além do tumulto no trânsito e a confusão em relação à segurança pessoal do George W. Bush com a segurança brasileira, também essa visita parece que só foi mais para fortalecer o governo atual no Brasil, porque não resultou também em nenhum acordo, nenhum contrato, nenhuma combinação entre o governo brasileiro e o governo norte-americano. É importante salientar que com a visita de George W. Bush ao Brasil, valorizando e colocando Lula no contexto internacional, o presidente do Brasil, então, faz a primeira coletiva após o início da crise política de 2005. É importante lembrar que é óbvio, então, que o governo brasileiro e o presidente brasileiro enxergou que era, assim como ele deve ter enxergado, o momento adequado para começar a reagir, para poder atenuar ou, de preferência, eliminar a crise política que, olha, muita atenção, refletiu sim, mas refletiu muito pouco não provocando uma crise econômica no Brasil. Óbvio que a crise política que eu estou falando é o escândalo de corrupção, a CPMI dos Correios e Telégrafos, porque ela é mista, porque envolve as duas casas, a CPI do Mensalão, onde Roberto Jefferson alegou que tinha um pagamento paralelo a deputados federais no Congresso Nacional para que eles votassem a favor dos projetos do governo federal, Óbvio que também houve a retomada da CPI dos bingos, que já existia, só que não avançava porque os partidos políticos não indicavam seus representantes. É importante lembrar que Roberto Jefferson foi cassado por quebra de decoro parlamentar, porque disse que tinha um mensalão e citou nomes, deputados federais, quer dizer, seus pares, e não provou que existia um mensalão. Não esqueçam que depois José Disseu, outra personalidade importante, recente da história brasileira, também foi cassado do seu mandato de deputado federal por ter colaborado com o funcionamento do mensalão. Um tanto contraditório, Roberto Jefferson é cassado porque não provou que existia um mensalão. José Disseu foi cassado por causa do mensalão. No fundo, a gente sabe que a cassação, principalmente José Disseu, ela foi mais política como resultado do comportamento dele como ministro-chefe da Casa Civil do governo